Olá, tudo bom? Bem-vindos ao canal Diário da Lai. Quero agradecer a todos os inscritos e aqueles que passam por aqui e assistem os vídeos. Quero dizer que eu estou muito feliz com você aqui conosco e peço, compartilha, convida aí as amigas, os amigos para também ouvir essa palavra, amém? Hoje eu vou compartilhar algo muito importante com vocês. Vamos falar sobre a igreja que é boa. Como assim, Laisa? Existe isso? Muitos têm dúvidas sobre qual igreja é de Deus, ou todas é de Deus, qual igreja que eu posso ir e que eu sei que vai me levar para o céu e tudo mais. As pessoas ficam meio, perdidas, né? E até aquelas que estão caminhando, às vezes tem dúvida se, ela tá na igreja certa ou se não é aquele lugar que é para ela estar, é para estar em outro. Ou muitos também pulam de igreja para igreja. A igreja aqui que eu estou falando são as congregações, as denominações, né? Ainda não estou falando da igreja real, que é aquela que a gente ainda não entende, mas deveria entender. Porque nos ensinam de muitas formas e a gente acaba ficando perdido ou confuso no meio disso tudo. E hoje eu vim aqui para tirar toda a confusão da sua mente, ou pelo menos uma parte dela, amém? Eu não, o Espírito Santo, porém ele vai usar minha boca, amém? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender que não existe a igreja boa. Qual a igreja que é a igreja certa? É a igreja de Cristo. Lais, mas você me confundiu mais ainda. Como assim a igreja de Cristo? Como assim? Me explica esse negócio direito. Primeiro, aqui em Mateus eu separei um versículo que está lá no capítulo 16 e o versículo 18, que diz assim, Jesus falou assim, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Então, primeira coisa que a gente entende aqui, que a igreja, que é a igreja de Cristo, é a igreja que é baseada sobre ele, sobre a pedra angular, que é ele mesmo, Jesus Cristo, né? Porém, o Senhor nos dá, direção, entendimento, para que a gente possa compreender, qual denominação, ou qual, aquela igreja quadradinha que você conhece, que tem uma plaquinha, que prega, que ensina, que discipula de acordo com a palavra do Senhor. Então, assim, não existe uma igreja boa. Existe a igreja, que é a do Senhor Jesus Cristo, e existe as igrejas, que são as outras que pregam aquilo que elas pregam e que cada um aí que frequenta está consciente disso, amém? Não vamos entrar em detalhes, porque a gente não está aqui para causar confusão, nem contenda, né, irmãos? Precisamos vigiar. E uma coisa muito interessante que eu aprendi com Deus é que a gente não precisa defender a palavra dele. A palavra de Deus, que no caso é a Bíblia, para quem não sabe, ela é justificável por si só, porque é a boca de Deus. Eu não preciso ficar defendendo a palavra de Deus. O que eu preciso defender são os meus princípios, né? Porque se eu aprendi algo e eu vivo aquilo, eu tenho que me manter firme naquilo que eu aprendi, naquilo que eu fui, ensinada e que o Senhor também, me instruiu. Então eu preciso permanecer firme nisto daqui, nesta palavra aqui, é a Bíblia, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Não é tipo aquilo que o outro falou e que o outro disse, entendeu? Assim, nós temos em todas as igrejas, na maioria delas, um pastor, ou para quem é católico, um padre, ou para quem é de outra denominação, eu não sei como chama, amém? Mas assim, nós temos um anjo, que seria o anjo da igreja, aquela pessoa responsável, diante de Deus para nos ensinar, para nos conduzir, para repassar aquilo que Deus deseja, que é a igreja dele, que somos nós, a igreja do Senhor somos nós, porém todos reunidos formamos um corpo de Cristo, amém? Então assim, a igreja do Senhor somos nós, ele instituiu a igreja dele sobre nós, então nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Eu costumo dizer que ele é meu tutor, não é meu consolador, só meu consolador, ele é meu tutor, ele me ensina tudo, ele é meu professor, tudo que eu preciso eu converso com ele, entendeu? Eu compartilho para ele me ensinar,
E quando eu não consigo compreender também, né, de acordo com a minha caminhada, eu vou para as EBDs, para a escola bíblica, onde eu aprendo também mais da palavra de Deus, porque eu só vou conseguir ser a igreja de Cristo como Deus, né, quer que eu seja, como Jesus Cristo quer que eu seja, caminhando, né, gente, lendo a Bíblia. Não é só ouvindo o pastor pregando, não é só ouvindo os pregadores que pregam lá, entendeu? Não é só sentindo a presença de Deus pelo louvor, é sendo interessado, curioso em conhecer a palavra de Deus. Então é sobre isso que eu estou falando com vocês. Só que a gente tem muitas dúvidas e a gente deixa com que essas dúvidas nos impeçam de caminhar, de viver, né, a palavra de Deus, de conhecer o reino de Deus. E isso não é legal, isso não é bom, isso faz mal e com certeza isso vai nos tirar do caminho que vai nos levar para o céu e nos conduzir a um caminho que é de morte eterna, né? Inferno para muitos aí. Então, assim, além desse versículo, lá em Deuteronômio 7,6, eu também separei um versículo lá no Velho Testamento, que o Senhor, o nosso Deus, ele disse assim, no capítulo 7, no versículo 6: Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então, o Senhor, ele nos convida para ser o povo dele, para ser a nação, né, do Senhor, que a gente representa, né, a Cristo, o nosso Deus também, e de acordo, né, com os princípios, os mandamentos, os decretos, as ordenanças de Deus. Se nós formos filhos obedientes, a gente sim vai ser a igreja do Senhor, aquela que Deus vai recolher. Quando Jesus voltar, ele não vai falar assim: vem igreja presbiteriana, vem igreja batista, vem Assembleia de Deus, vem luterana, vem católica. Não, o Senhor não vai chamar dessa forma. O Senhor não vai chamar dessa forma. Ele vai chamar cada um pelo nome. O Senhor vai buscar os seus, os escolhidos. Os escolhidos não são paredes, não são construções feitas por homens. O Senhor vai chamar pessoas, ou eu, você, cada um de nós. Porém, estando reunidos, nós estamos aprendendo juntos, praticando juntos, se unindo, dividindo a nossa força para nós avançar o reino de Deus aqui na terra, né? Alcançar mais almas para Jesus. Mas não quer dizer que ele vai levar o templo que você congrega, ele vai levar você, se você estiver preparado, se você tiver perseverado até o fim, se você tiver sido fiel até o fim, entendeu? Então, assim, eu até escrevi algo importante aqui que eu gostaria de compartilhar, que eu coloquei assim: porque muitas pessoas às vezes procuram uma igreja de acordo com aquilo que elas acreditam que seja a igreja de Deus, por exemplo, aquilo que faz elas se sentirem confortáveis, que fazem elas se sentirem tipo assim, tô em casa. Mas isso aí é uma armadilha, cuidado, cuidado, isso é uma armadilha. Porque assim, o Senhor vai nos ensinar, pelo menos para mim, eu vou falar de mim, tá, gente? E de acordo com aquilo que eu também já vi em outras pessoas também. O Senhor nos convida a servi-lo no reino, a servi-lo. Só que muitas pessoas congregam em lugares que parece que é um fardo, uma obrigação para elas fazer a obra de Deus, servir na igreja que elas congregam. Então, assim, tenha cuidado com isso, porque Deus não te chama para, vamos dizer assim, você saiu do Egito, saiu desse mundo onde você era escravo, você era dependente das coisas desse mundo e veio para a luz, que é para os caminhos do Senhor, mas é para você poder ser livre, mas não é a liberdade que o mundo nos ensinou, que você pode fazer o que você quiser, independente das consequências que gerem essas atitudes. Mas com o Senhor, com Cristo, nós vamos aprender que Ele nos chama para a liberdade. Mas qual é essa liberdade? Onde nós conhecemos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal, e a gente vai fazer a escolha certa. É essa liberdade. A liberdade de você conhecer os dois lados e você fazer a escolha certa, né, irmãos? Em nome de Jesus. Então, assim, para os filhos que são obedientes, eu anotei aqui,
Tudo que Deus pede não é um fardo para Ele. Tudo que Deus pede, Ele faz com alegria, Ele faz com prazer, né? Com dedicação. E eu até separei um versículo sobre isso, em Deuteronômio também, capítulo 10, o versículo é o 12 e o 13. Tá aqui, capítulo 10, no versículo 12 e o 13 diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, que obedeça aos mandamentos e ao decreto do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Isso é muito incrível. Deus, ele pede, ele não manda. Sabe qual é aquelas pessoas que acham que tudo é um fardo para elas? É aquelas pessoas que são desobedientes ou rebeldes. Esse tipo de pessoa, infelizmente, sempre acredita que tudo que pedem para ela fazer na casa do Senhor, ou que tudo que o Senhor mesmo pede para ela fazer, é uma obrigação, é um fardo. Por que o Senhor me deu esse dom para fazer isso? Eu não gosto de falar para as pessoas o que o Senhor manda, né? A pessoa fica revoltada com Cristo, com Deus, porque daquilo que Deus lhe pede para fazer, não sabendo ela que através da vida dela outras pessoas estão sendo libertas, outras pessoas estão sendo curadas, outras pessoas estão sendo, tipo assim, como pode dizer, salvas, sabe? O problema maior dessas pessoas é que elas não conseguem entender o amor de Deus por essas outras pessoas que precisam ser alcançadas. E chegamos até a ser egoístas, e isso não é uma característica de uma pessoa que representa a Igreja de Cristo, que é a Igreja de Cristo, né? E isso aí vai para um próximo vídeo, nós podemos falar um pouco sobre as características da Igreja de Cristo. Então, assim, para hoje eu queria só dizer isso para vocês, e para que a gente aprendesse junto, que não tem a igreja perfeita, não tem a igreja boa, aquela igreja que é a única, que é aquela igreja que vai para o céu. A igreja que vai para o céu é a igreja de Cristo, ponha isso na sua cabeça. Não fique procurando placa, ou tipo assim, estrutura, né? Não, porque essa é a igreja de Deus, Deus é dono do ouro e da prata, então eu vou naquela que tem aquelas coisas todas. Não baseie, né, a sua vida com Deus em lugar onde você encontre coisas que são materiais. É pecado? Claro que não. Deus, né, pode dar o melhor para cada um de nós sem problema nenhum. Só que tem coisas que não podem ser prioridades, como isso na sua vida, quando encontrar um lugar para servir ao Senhor, para caminhar com Cristo. Você tem que entender que caminhar com Cristo é você caminhar sobre a palavra dele. Então você tem que procurar um lugar onde de fato pregue a palavra dele, onde de fato você entenda aquilo que a palavra de Deus está dizendo, onde você é bem instruído na palavra, né? Você não é aquela pessoa que anda desapercebida, sem entender nada, né? Se você está num lugar que você não entende nada do que o pastor fala, nada do que os irmãos faz, nada do que você vai na EBD e não entende, irmão, ou você realmente está, tipo assim, com alguma dificuldade, né? Um bloqueio aí espiritual, talvez, ou, tipo assim, você está no lugar errado. Talvez pense, ore por isso, peça a Deus a direção dele. Deus, me leve para onde o Senhor sabe que vão me ensinar a palavra da verdade, onde eu vou aprender, onde quando o Senhor voltar eu vou estar preparada para subir, porque nós estamos aqui sendo preparados para subir. Então você não pode estar num lugar onde você está perdendo tempo, ao invés de estar construindo, né, aquilo que você vai apresentar diante do Senhor no grande dia. Porque tem daqui também um versículo que eu separei, lá em Coríntios 5:10, vai falar sobre o tribunal de Cristo. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos prestar conta. Então, se você está perdendo tempo em algum lugar, o que você vai apresentar para o Senhor? Nada, né? Então, assim, tome muito cuidado com isso. Não fique pensando que você tem tempo de sobra, que você não tem, não. Deus só nos deu o dia de hoje. No amanhã não pertence a gente, né? Aí aqui em 2 Coríntios 5:10 fala assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, independente do que você tem aprendido e você tem praticado, você vai responder por cada uma dessas coisas. Então, procure estar congregando em algum lugar onde, de fato, ensinam a palavra de Deus sem máscaras, né? Limpa, pura, para que você possa compreender, possa deixar o Senhor moldar a sua vida e você, de fato, está num lugar onde agrada não só a Deus, mas a você também, fazendo a vontade de Deus e aprendendo a verdade, né? Então, assim, que Deus possa te abençoar e se você tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários, fique à vontade, né? A gente pode aprender juntos e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou continuar postando mais vídeos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor nos ensina. Não estou dizendo que eu sou a única a falar a verdade que está na palavra de Deus. Muitas pessoas são verdadeiras e pregam aquilo que Deus manda, só que tem pessoas também que não pregam aquilo que Deus manda. E isso está na palavra de Deus. Lá em Mateus 24, o Senhor, ele já deixou, né? Jesus Cristo deixou aqui para nós um versículo que diz assim: Jesus respondeu, capítulo 24, versículo 4: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que isso quer dizer? Às vezes você vai estar em lugares onde tem pessoas dizendo, aqui é que Jesus gosta, aqui que é de Deus. Porque tem pessoas que defendem tanto placa de igreja que ficam, tipo assim, quase oprimindo as pessoas, dizendo, aqui é onde Jesus Cristo está. Aqui é onde Jesus Cristo reina. Então, assim, muito cuidado, porque o Senhor já disse aqui que muitos virão dizendo que é Ele. Então, assim, que você não seja pego desapercebido, que você não seja enganado. Vá aonde pregue a palavra de Deus, nua e crua, sem enfeite, sem detalhezinhos, sem, como posso dizer, brindezinhos, porque tem lugar que pompa tanto a gente nem percebe que, né, não está pregando a palavra de Deus. A gente acha que está super bem, que é isso mesmo, que Deus quer isso e está tudo certo. E seja curioso, examine as escrituras, eu nunca vou deixar de falar isso, examine. Ah, mas eu não entendo, Laís. Então, assim, você vai pedir a direção de Deus, Deus vai te ensinar, Deus me ensinou também. Eu toda a vida frequentei a igreja, mas eu não entendia muito a palavra. Eu guardava ela, eu sabia o que eu ouvi, mas eu não entendia como aquilo poderia ser convertido para as minhas atitudes, para as minhas ações, para as minhas decisões, e tudo isso o Senhor me ensinou. Então, Ele vai ensinar para você também. Como eu disse aqui, em todo o tempo, não quero dizer para você não congregar em nenhum lugar, porque não vai ter uma igreja perfeita. Todas as igrejas vão ter seus prós e seus contras. Mas uma coisa é certa, aquela que prega a palavra de Deus sem enfeite, prega ela com toda a verdade, essa sim é a igreja que Cristo vai levar. Isso é fato. Então, assim, não se engane com as mordomias, com os confortos, com tudo que as igrejas às vezes proporciona para você se sentir bem, né, para alimentar o seu prazer, que às vezes você vai se complicar aí, amém? Então, que Deus te abençoe e fica conosco. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.